Salve, salve, gurizada! Quem fala é Xolo Gamer com mais um vídeo. E dessa vez vamos comparar os processadores da Intel e AMD e ver se ainda vale a pena, com o grande aumento dos processadores da Intel, comprar um processador Intel. Então bora lá pro vídeo! Devido ao aumento dos processadores da Intel, os processadores Ryzen da AMD estão com custo-benefício ainda melhor do que antes. Como você deve ter visto no vídeo que eu mostrei anteriormente, que o mesmo i5 da Intel aumentou R$200 no período de um ano. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima um card para você acompanhar esse vídeo e entender um pouco melhor sobre esse assunto. Lá nesse vídeo eu explico direitinho o que aconteceu para aumentar os processadores da Intel. Os processadores da AMD contam com maior quantidade de núcleos se a gente comparar com os processadores da Intel de 7ª geração. Já os processadores de 8ª geração da Intel se compara ao número de núcleos dos processadores da Ryzen, da AMD. Mas mesmo assim, os processadores da Intel acabam sendo mais caros que os processadores da AMD. Por exemplo, um processador Ryzen 5 1600 sai por no mínimo R$ 749,90. Já um processador da Intel, o i5 8400, que é o concorrente direto do processador que eu citei, sai no valor mínimo de R$ 1.098,90. Se a gente comparar os dois processadores com o custo-benefício e valores, contando de FPS por FPS, esse valor não vai compensar. Eu vou mostrar para você melhor numa gameplay. Veja a gameplay de fundo que eu vou colocar para você de comparativo dos processadores Intel e AMD. Lembrando que essa gameplay foi tirada de outro canal, então todos os créditos desses canais que eu retirar essas gameplays estarão aqui embaixo no campo da descrição.
você reparar na gameplay de fundo e comparar a faixa de desempenho dos dois processadores, acaba sendo a mesma. Só que o Ryzen 5 1600 custa R$200 a menos do que o seu concorrente direto, o i5 8400. Agora, para a gente equilibrar um pouco a balança, vamos pegar um processador um pouco mais atual da linha Ryzen, o Ryzen 5 2600 contra o i5 8400. Vamos ver agora, em outra gameplay, qual é a diferença entre esses dois processadores. E eu vou comentar, depois que a gente ver toda essa gameplay, o que eu analisei para você. نيسان يا نوسان إحنا شحرات Como você pode ver na gameplay de fundo que eu coloquei para você, o desempenho dos dois processadores acaba sendo quase o mesmo, acabando tendo algumas diferenças em alguns jogos. Só que o Ryzen 5 ainda acaba sendo mais barato por R$100 do que o Intel i5. Então vamos ver aqui numa tabela frame a frame, comparando o valor do processador com o valor do custo do frame, para a gente ver qual vale mais a pena, levando em conta o frame a frame. Se a gente for considerar que no mesmo jogo eles atingiram 100 FPS, vamos chegar ao seguinte resultado. O processador da Intel sai o custo por frame R$10,98. Já o processador da AMD sai por R$9,49 o custo por frame. Agora, se a gente comparar um jogo que os dois processadores cheguem a 60 FPS, vamos chegar a R$15,83 do lado dos processadores da AMD. E do outro lado, na Intel, vamos chegar a R$18,03. Essa diferença é um pouco grande se a gente comparar os dois a 60 FPS. Agora eu vou pegar um caso que eu estava observando que, de um lado, o processador da Intel atingiu 75 FPS e do outro lado, o processador da AMD atingiu 64 FPS. Jogando essas informações, o processador da Intel vai chegar a R$14,64. Do outro lado, a gente vai pegar o processador da AMD e vamos ter R$14,84. Chegamos à conclusão que os dois processadores acabam sendo igualados em termos de desempenho. Só que em alguns jogos o processador da Intel se sobressai sobre o processador da AMD. Só que a gente também conseguiu concluir que quando o processador da AMD da Intel se sobressai ao processador da AMD, o custo por frame não diferencia muito. Então, quando os dois processadores estão igualados, compensa mais você pegar um processador da AMD, um Ryzen 5, por exemplo, que nem a gente fez nesse comparativo, do que você pegar um i5 da Intel 8400. Lembrando que esse valor é sempre o custo-benefício, ou seja, quanto você vai pagar pelo processador e quanto você vai utilizar esse processador.
Eu não coloquei nessa soma de valores o preço de placa-mãe e processador. Aí a gente vai fazer um setup diferenciado para AMD e um setup diferenciado para Intel. E aí a gente vai fazer uma batalha entre esses dois processadores em um vídeo mais para frente. Este vídeo foi para mostrar para vocês um comparativo entre o processador da Intel e o processador da AMD, e também para mostrar qual processador vale mais a pena você investir. Em um próximo vídeo a gente vai fazer algumas comparações diferentes entre o processador da Intel e da AMD, para a gente ter mais noção de qual processador é melhor. Nesse comparativo, o processador Ryzen é muito mais interessante do que os processadores da Intel. Em um vídeo posterior, eu vou explicar quais são as diferenças dos processadores da Ryzen e os processadores da AMD. E também eu vou explicar entre a 7ª geração dos processadores da Intel e também a primeira geração do processador da AMD. Então, se você quer ver esses vídeos no canal, eu peço que você se inscreva aqui no canal e também não esqueça de compartilhar com seu amigo. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo, fui!